Para a glória de Deus, amém? Então, parabéns às mamães, louvado seja Deus pelas vossas vidas. Bom, vamos agora ouvir a palavra, a voz de Deus, a pregação da palavra. A palavra é a voz de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24, é o nosso texto básico. Eu gosto do pensamento que a teologia se constrói através de textos bíblicos. Ou seja, um texto bíblico ele não é algo isolado da Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então podemos construir teologia através dos diversos textos bíblicos, desde que o pensamento do texto básico seja esclarecido. E é isso que nós fazemos num sermão expositivo. Então, estamos nesse mês falando sobre os benefícios das provações. E hoje falaremos sobre capacitação e firmeza, que são benefícios. Hebreus 11, 24. Assim diz a palavra bendita e maravilhosa do Senhor. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Era maltratado com o povo de Deus, mas era firme, poderoso na fé, e hoje estamos lembrando a sua vitoriosa e triunfante história de vida. Vamos aprender com a palavra, vamos orar a Deus. Senhor amado, obrigado, Deus, por esta oportunidade que Tu nos concede de livremente, ó Pai, num estado laico, democrático, de direitos, pregar a Tua palavra, poder nos dirigir aos filhos amados de Deus, Suas ovelhas, propriedades exclusivas Tua, e assim, ó Pai, contribuir na Tua causa, cada um de nós desenvolvendo os nossos papéis com temor, tremor, responsabilidade, para que a Tua igreja, a Tua noiva, possa crescer em graça e em conhecimento, e assim estejamos firmes, assim estejamos capacitados para os dias maus, especialmente para os dias maus. Assim sendo, Senhor amado, que a Tua palavra venha ao encontro de nossos corações, para gerar em nós a Tua sabedoria, a Tua habilitação, e não vivamos agitados, ansiosos, amedrontados com as cóleras dos muitos reis deste mundo, ó Pai. Porque na verdade Tu és o Rei soberano, único, e estás absolutamente no controle de nossas vidas. Assim sendo, ó Paizinho, a Tua palavra há de gerar em nossos corações capacitação e firmeza no dia da provação. É isto que queremos aprender nesta manhã, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus, Igreja de Cristo, santos e preciosos, digam amém, amém e amém. Muito obrigado, amada bispa, louvado seja o Senhor. Amada Igreja de Cristo, família amada, povo de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, aqueles que estão sobre a rocha, diga glórias a Deus, amado. Quem está firme no Senhor, diga amém aí, amado. Quem está firme como as muralhas de Jericó, diga amém. Opa, peguei um amém. Peguei um amém na igreja.
Peguei um amém, teve um amenzinho aí. As muralhas de Jericó ruíram, amado. Então nós estamos firmes como os montes de Sião, em Cristo Jesus, amém? Então, família amada, povo de Deus, temos neste mês a proposta, ou se o Senhor nos quiser, que continuemos por quanto tempo for, mas iniciamos neste mês a proposta de trabalhar esse assunto de grande importância, suma importância para uma igreja saudável, equilibrada, uma igreja sólida, firme no Senhor, crescente no Senhor. Uma vez que estaremos no curso da nossa vida diante da cólera de muitos faraós, estaremos diante da cólera de muitos reis, de muitos homens, não é verdade? A luta pelo poder, pela fama, a ganância, a corrupção, o pecado, isso nos coloca diante de questões que exigirão de nós uma postura. O próprio Cristo foi colocado diante desse momento, quando no deserto da provação, chamado deserto de Gesimon, ou o lugar de desolação, quando Jesus esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. E naqueles 40 dias sendo tentado por Satanás, todos os dias, Satanás fazia uma proposta, Satanás fazia uma tentação, Satanás trazia uma provação. E para todas elas, Jesus respondia com a palavra, Marcos registra bem que ele foi tentado os 40 dias. Já Mateus registra o final, que nos dá a sensação que foi o final daqueles dias, quando Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para a glória do Senhor. Então, a fé que a mensagem de Cristo demanda como resultado e transformação de vida, foi a única coisa que Jesus se valeu, foi o poder da palavra, o poder da fé. Ou seja, ele não transigiu, ele não negociou a fé com as propostas de Satanás. Ele disse, em outras palavras, a fé é suficiente. Eu creio que pela fé o meu Deus há de suprir as minhas necessidades. Eu creio que pela fé os anjos vão me guardar, por isso eu não vou me jogar daqui abaixo. Eu creio na palavra, ou seja, a palavra da fé era a direção, era o sentido. E isto determinou, obviamente, que Jesus seria levado para a cruz. Porque uma vez que você não negocia com o mundo, você não negocia os valores da fé, você será perseguido. Você será mal compreendido. O mestre foi perseguido, o mestre foi compreendido. Entretanto, isso nos serve como inspiração, como modelo, para que a igreja de Jesus possa continuar a sua jornada e dizer: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Então esta palavra veio ao encontro aos corações da igreja, para que ninguém transija, ninguém negocie os valores da fé, para que ninguém se amedronte com a cólera dos reis deste mundo, para que ninguém se dobre, ninguém curve os seus joelhos, como disse Satanás: olha, se você der só uma dobradinha de joelho aqui e me adorar, toda esta glória material do mundo te darei. Então Jesus disse: retira-te, que isto é uma proposta de Satanás. Eu só vou dobrar o meu joelho para Jesus, para Deus. Então nós só adoramos a Deus. Diga glória a Deus por isso. Por isso, amado, quando você estiver na provação, diante da tentação, essa será a proposta do mundo, as estradas do mundo. E você, obviamente, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, está sendo alertado pela palavra, optará em servir ao Senhor. Escolherá o caminho de ser obediente pela fé. Diga glórias a Deus, amém por isso. Sabedor que com perseguições andaremos nesta terra. Assim sendo, o nosso sofrimento,
as nossas lutas, não são sinais de que estamos longe de Deus. Se você está sofrendo, isto não é sinal que você está longe de Deus. Isso não é sinal que você está fora da vontade de Deus. Pasme o que eu vou lhe dizer. Para nosso crescimento e fortalecimento, as pessoas que andaram mais perto de Deus foram as que mais sofreram. Por um lado, Paulo disse à igreja de Galácia, por exemplo, eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo, quando escreveu aquela igreja, ele falou de lutas por dentro, temores por fora. Falou de trabalhos, de prisões, de açoites, perigos de morte, entre irmãos e não irmãos, fustigado com varas, foi apedrejado em Listra, sofreu naufrágio, fome, sofreu sede, nudez. Além de todos esses riscos de vida, tinha a preocupação com todas as igrejas de Deus. Foi xingado de charlatão. Sua autoridade apostólica foi posta em xeque por uma das igrejas. Quantas lutas, sofrimentos e temores aquele homem sofreu por ser um pregador. A palavra diz, inclusive o Senhor Jesus, pois importa saber herdar o reino de Deus por meio de muitos sofrimentos. Você saberá o quanto vale. Outrora Paulo havia sido um perseguidor da igreja. Outrora Paulo havia causado muitos sofrimentos para os cristãos. E agora ele mesmo aprendia o quão era mais valoroso estar no caminho do Senhor, ainda que com sofrimento, do que caminhar num pseudo bem-estar, caminhando para a porta larga do inferno de Satanás. Até porque bem sabemos que, como já falamos hoje, toda proposta do inimigo ela é enganadora. O inimigo não vai aparecer para você com 2 chifres, um rabinho de seta, uma pata rachada, uma cabeça vermelha, um corpo cinza, saindo fumaça do nariz, olhos esbugalhados, dente de vampiro e dizendo, eu sou Satanás, eu quero matar, roubar e destruir. Não, ele vai aparecer com propostas mentirosas, ele vai te prometer a vida e vai te pagar com a morte. O salário do pecado é a morte. Ele vai dizer para você, olha, ser crente é uma coisa careta. Você fica ali dentro daquele quadrado aprisionado. Ser bom, ser livre é viver aqui no meu reino. Você pode fazer o que você quiser. Ele está prometendo liberdade. Mas quando você cai nesse laço, você percebe a prisão do pecado. E outra pessoa diz, olha, eu vou cometer só um pecadinho, depois eu tiro o pé. O pecado vai te levar além do que você gostaria de ir. Ele aprisiona. Então, amados, aqueles que andaram com Deus, por um lado sofreram, mas por outro lado, foram as pessoas mais fortes, mais bem-aventuradas e os grandes expoentes do Evangelho à volta do mundo. Paulo disse, eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparado com a glória por vir a serem reveladas em nós. Paulo disse, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós o quê? Eterno peso de glória. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desamparados, perseguidos, não desamparados, abatidos e não destruídos. Amado, o inimigo vai se levantar por um caminho e vai fugir por 7 caminhos da nossa presença. Esse mistério é algo tão poderoso, é algo tão tremendo na vida da igreja, que algumas expressões bíblicas, eu já lhes falei outrora, parece até uma esquizofrenia santa. Quando Paulo diz assim, tenho prazer nas fraquezas, nas necessidades. Gente, como é que alguém tem prazer nas fraquezas e nas necessidades?
Mas o que Paulo aprendeu nas fraquezas, nas necessidades, é algo tremendo. Ele diz: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Ou seja, ele estava dizendo que a fé dos filhos de Deus, aqueles que têm passado por muitos sofrimentos, não é uma fé de vidro, não é uma fé fraca, não é uma fé quebrantável. Nada pode quebrar a fé de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Nada irá rachar a tua vida da fé. Diga: eu recebo esta palavra. Porque ele está dizendo, mesmo na injúria, na fraqueza, na necessidade, nas lutas, quando eu literalmente sou fraco, então Deus me faz forte nele. Para a glória do Senhor. Ou seja, diz o ditado mundano que gato escaldado tem medo de água fria. Amado, nós não somos gatos nem escaldados, nós somos ovelhas e não temos medo nem de água fria, nem de água quente, nem de água morna, porque nós sabemos aquele que está no controle das nossas vidas. Ninguém aqui vai viver com medo, intimidado, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei realmente o dia de amanhã, mas eu sei nas mãos de quem está o meu amanhã. Está nas mãos do Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores. Então era isso que ele estava dizendo. Então estas vidas que passaram por sofrimentos, mas foram fortalecidas e vitoriosas, são vidas que muito nos ensinam. Pense na galeria da fé, o quanto nós podemos extrair de conhecimento, de ensinamento, como por exemplo Moisés, na galeria da fé, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Quando Jesus estava lá na cruz e lhe ofereceram vinagre com fel, isso é um entorpecente. Jesus recusou. Disse: eu não quero esse entorpecente. Mas aquele entorpecente, você sabe, poderia dar uma aliviada na dor, mas Jesus precisava passar a dor, e o entorpecente só iria prolongar o momento de dor. Então muitas das vezes nós estamos no meio das lutas, pedindo a Deus o alívio, e vem o inimigo com um fel, com um entorpecente. Olha, você está passando isso porque você quer. Se você der uma passadazinha de cheque sem fundo, ou uma nota fria, ou uma assinatura falsa, você vai se livrar disso. Está aí porque você quer. E aí o diabo oferece o fel, o entorpecente, e a pessoa fica tentada. Vou ou não vou? Faço ou não faço? Uma mentirinha, ninguém vai ver, ninguém está vendo. Só uma mentirinha. Oh Deus, oh Senhor, oh céus, oh misericórdia. Mas aí vem a palavra de Deus e diz: prefira ser maltratado com os povos de Deus a usufruir os prazeres do pecado, porque sou eu com mão forte que vou te tirar do Egito, vou te tirar da escravidão de Faraó, vou fazer isso com o meu poder. Ele disse a Gideão: Gideão, tem muita gente aí para lutar. Olha, eu só quero desse todo aí só 300. Porque poderá ser que se você vencer a guerra com toda essa gente, a glória será de Gideão e de Israel. Mas quando somente 300 homens foram à luta, os midianitas eram a proporção de 1 para 450 inimigos. Gente, só Deus poderia conceder aquela vitória. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus é especialista em fazer milagres. Deus é especialista em honrar aqueles que o honram. Deus é especialista em acabar com o deserto, desfazer as obras de Satanás e te dar a sua vitória, amado. Ele é fiel. Quando Jesus saiu do deserto e provou a sua perfeita humanidade, porque em nada ele pecou, logo ao sair do deserto, Jesus curou enfermos, restaurou quebrados, libertou cativos e desfez todas as obras de Satanás, porque ele é o mais valente, que amarrou o valente, e o inimigo foi derrotado em Cristo Jesus.
pelas chagas de Cristo. Pois, meu amado, os testes que você passa na vida, as provações que você passa na vida, irão te capacitar, irão te fortalecer, irão te firmar, para que às tantas você diga: Deus, me use, Senhor, para curar enfermos, libertar cativos, levar o evangelho. Ah, sim, meu Deus, aquela pessoa que está tão fraca, tão cabisbaixa, tão caída, meu Deus. Você sabe que a maioria das vezes não é o problema que é grande, é o nosso eu que é muito pequeno, a nossa capacidade que é muito baixa. Se você pega aquele mesmo problema e dá para um Davi, por exemplo, Davi diz: Golias, você está aí há 40 dias vomitando que não tem ninguém para combater você. Você está aí há 40 dias gerando medo no coração de todo mundo, inclusive Saul, todo mundo está cheio de medo de você. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: você vem contra mim com pau, com pedra, com o que você quiser, a tua armadura e a tua experiência, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo a tua cabeça será entregue às bestas feras do campo. Glória a Deus! Então essas vidas muito nos ensinam, são exemplos que nos inspiram. Paulo disse: visto que nós temos uma nuvem de testemunhas a nos rodear, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente que nos assedia, corramos a carreira. Há uma nuvem de testemunhas que é a galeria da fé. Então que isto inspire você, motive você a não permitir dardos inflamados no meio de sofrimento, achando que Deus é contra você. Ora, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, por que é que estou passando por isso? Eu sou fiel à tua casa, fiel à tua causa, fiel à tua obra, me resguardo das propostas do mundo, por que tamanha demora? Esses pensamentos devem ter passado pela cabeça dos discípulos, quando depois de um dia inteiro de pregação, Jesus disse: passemos para o outro lado da margem, no lago de Genezaré, o mar da Galileia, que não é um mar, é um lago de águas doces, maior do Oriente. E naquele lago, de um lado tem as montanhas de Golã, do outro lado tem as montanhas da Galileia, e no extremo norte tem o Monte Hermon, que o cimo do Monte Hermon fica sempre coberto de gelo. Quando fui a Israel, eu tive a oportunidade de ver tudo isso. E interessante que, de repente, do nada, vem um vento chamado de Euroaquilão, do extremo norte, e passa sobre o mar da Galileia, que está a 200 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E quando aquele vento passa no mar da Galileia, faz uma onda e uma tempestade muito grande. E aqueles discípulos, sob a ordem de Cristo, estavam naquele mar para passar por o outro lado. E de repente vem aquela tempestade. Amado, a tempestade é costumeiramente de repente. Ninguém coloca na sua agenda: amanhã às 2h da tarde eu serei assaltado. Amanhã, 15h30, meu pneu vai furar e eu vou me atrasar para aquela entrevista de trabalho que estou desempregado há 1 ano. Elas são imprevisíveis. E o mestre estava no barco dormindo. E os pensamentos vieram à mente, possivelmente daqueles homens: por que nós estamos passando isso? Não foi o mestre que nos mandou entrar no barco? Não foi o mestre que nos mandou ir para o outro lado? Então, amado, passar por sofrimentos e lutas não significa que você está fora da vontade de Deus. Enfrentar o que você está enfrentando não significa que você está indo na direção errada. Ainda mais quando o vento e a tempestade se tornam tão grande que você pensa: vou morrer e o mestre está dormindo. Vou morrer e o mestre está ali usando o balanço do mar para ninar. Dorme, neném, nananana. E o mestre está dormindo na popa do barco.
E agora, Senhor, mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos. E no meio das lutas dizemos, mestre, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Pai amado e bendito, Senhor da misericórdia. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, amado, quando tu te levantares como um homem de Deus e uma mulher de Deus, assim como Cristo fez, os ventos e as tempestades na hora certa irão cessar. A vitória te chegará às tuas mãos e você vai admirado dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso é Jesus. É Ele que sempre esteve presente na minha vida. Diga glória a Deus por isso. Ou seja, aprendemos nas aflições e sofrimentos, com a palavra de Deus, a olhar para a vida e até para a morte, na perspectiva de Deus. Você se lembra que nós vamos ler o texto agora de Paulo, quando estava prestes a morrer. Ele estava dizendo, em outras palavras, Nero não irá me matar, a minha vida que será oferecida como sacrifício a Deus. Então Paulo comparou a sua própria morte como uma oferta a Deus. Ele disse, o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, não há nada entre a vida ou a morte que a perspectiva de Deus não possa te dar esperança. Não há nada entre a vida e a morte que a perspectiva de Deus não possa fortalecer a tua alma. Não há nada que aconteça entre céus e a terra que a palavra de Deus não tenha resposta, não tenha consolação, não tenha esperança, não tenha alimento, ânimo para a tua alma, amparo para o teu coração. Quando Paulo vem e diz, tudo posso naquele que me fortalece. O que Paulo estava dizendo? Ele não estava dizendo alguma coisa louca, eu posso pular do 10º edifício e sair voando porque eu posso tudo. Não, qual é o contexto bíblico? Ele estava dizendo que em todas as circunstâncias Deus estava com ele. Na fartura, na fome, no sofrimento, na necessidade, na abundância, na honra, na alegria. Porque hoje, uma parcela equivocada da teologia da prosperidade, pregada erradamente, ela atribui aqueles que são financeiramente abençoados como as únicas pessoas que sejam abençoadas por Deus. Ele tem dinheiro, então ele é abençoado por Deus. Ele é pobre, tadinho, está na sala de espera, Deus não está com ele não. É o contrário, amado. Nós temos que usar tudo que temos e somos em benefício da igreja, em benefício dos servos de Deus. O maior no reino de Deus é o que serve. Se você está servindo a Deus, amado, não importa teu status quo, tua condição financeira, tua intelectualidade, se você tem doutorado, se você não sabe ler ou escrever, não importa se você é patrão, se você é empregado, se é homem, se é mulher, onde você estiver, qual é a tua nacionalidade, naturalidade, se você estiver aos pés do Senhor Jesus, tu estarás no lugar mais alto que o ser humano pode estar. Então Paulo a Timóteo lhe diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Olha a visão de Paulo a respeito da própria morte. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Olha, amado, eu faço minhas as palavras de John Piper. O pastor norte-americano John Piper testemunhou numa das suas mensagens que todo dia 31 de dezembro, final de ano, ele faz uma enquete, um pensamento como se ele tivesse morrido. É o dia da morte dele. Dia 31 de dezembro é o dia da morte dele. Ele pensa, hoje é o dia da minha morte. E como tal eu vou pensar, como foi o meu ano? Como foi o ano que eu tive? Servi a Deus ou não? Dei bom testemunho ou não? Preguei a palavra ou não? Desonrei o nome do Senhor? Quais foram as minhas obras? Qual é o meu caminho neste ano? Então esse pastor diz que todos os anos ele faz o ensaio da sua morte. Até porque nós não sabemos quando será a nossa morte.
E será perda de tempo se você não fizer esse ensaio e somente for pensar nisso no dia da morte. Como é que foi a minha vida? Não servi a Deus, não preguei o evangelho, não dei bom testemunho, só vivi as coisas do mundo, não estava nem aí para as coisas do Pai. Na hora da morte que você pensa nisso. Mas você teve todos os anos, você poderia ter meditado nisso. Então, se você pensa nisso e faz um ensaio da morte, provavelmente no dia real da morte você terá melhorado muito a tua trajetória. Então Paulo estava dizendo: olha, quanto a mim, eu estou sendo oferecido por libação. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Diga glórias, amém, louvado seja o Senhor. Aí ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, olha lá, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem é que ama Jesus e a sua vinda, amado? Quem é que está esperando pela volta de Jesus, amado? Senhor, nós esperamos a tua volta ansiosamente. O retorno de Cristo Jesus, quando os céus se abrirão, a trombeta tocar, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e em todo mundo se dirá: Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Aí depois ele diz no versículo 16, olha lá, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará. Diga glória a Deus por isso. Diga: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amado, isto aqui é inspirador. Isso aqui traz força para o âmago, para a nossa alma. Lá no âmago, na criação, você sabe onde sentimos lá o friozinho na barriga? Ali, esta palavra vem para nos dar esperança, força, estímulo, e me dizer: ainda que todos os homens me abandonem, que nem lhes seja posto isto em conta, o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, o Senhor me libertou da boca do leão, me livrou, e Ele me levará a salvo para o reino celestial. Paulo sabia que quer na vida ou quer na morte, o Senhor estaria com ele. Quer na vida ou quer na morte, o Senhor o livraria da boca dos leões. Quer na vida ou quer na morte, o seu destino era o reino celestial. Está diante do Senhor, porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seja aquele homem sabia que não há nada entre a morte e a vida, entre os céus e a terra, entre as provações ou as bendições. Não há nada neste mundo que possa pegar Deus de surpresa. Não há nada neste mundo que possa desarticular os planos de Deus. Não há nada nesse mundo que possa desfazer as obras do Senhor. Por isso ele disse: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura, nem no porvir, nem agora, nem depois, nada poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ainda que eu seja ovelha para o matadouro, Paulo disse: por amor de Deus, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Então, amado, nas provações,
Ouça isto: nas provações, daquilo que a graça de Deus não nos livra, a graça de Deus nos capacita. Nem sempre você será livre. Quantos irmãos aqui da igreja pegaram Covid-19? Além de mim? 1, 2, 3. A bispa também pegou? 4. Ou seja, irmã Eliana, 5. Fomos livres de pegar o Covid-19? Não. Mas graças a Deus, Deus nos capacitou. E os irmãos em Cristo Jesus que partiram para o Senhor com Covid-19, honraram a Deus na morte. Paulo, nos últimos momentos da vida, disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não é Nero que vai arrancar minha cabeça. Deus não poderia ter livrado Paulo da degolação? Deus não poderia ter feito Nero, sai para lá o mosquito. Mosquito da dengue, sai para lá. Poderia, ele é Deus, ele é soberano. Mas Deus permitiu. Então, uns honram a fé na morte, outros são honrados pela fé no livramento da morte. Mas quer pela vida, quer pela morte, o nome de Cristo será engrandecido. E para a pessoa que morreu honrando a Deus, pensamos nós humanamente: ó meu Deus, tadinho, Senhor amado. Amado, o sofrimento é para nós que ficamos. Para quem vai em Cristo Jesus, pergunta se quer voltar. Seu Antônio de Almeida Lopes: poxa, e dia dos pais, daqui a pouco está chegando, volta aí. Sai para lá, carrapato. Ele vai falar: ô carrapato, sai para lá, estou muito feliz aqui. Tu acha que vai querer voltar para pagar cartão das Casas Bahia? Depois que meu pai faleceu, tinha um cartão da IB correndo atrás dele, que venceu o mês, não deu tempo de pagar a conta. Aí depois a conta de R$50 virou 500, de 500 virou 1.000, de 1.000 virou 5.000. Começou numa parcela de R$50. Aí o IB ligava: cadê o seu Antônio? Manda a conta lá para o cemitério de 1. Jazigo, qual o número do jazigo? 511, manda lá. Jazigo 5020. Jazigo 5020, cemitério de 1. Manda para lá. Sim, mas a IB não quer saber, bicho. A IB não quer. Falou em dívida, vai correr atrás de você até no cemitério. Mas eu vou dizer uma coisa, mais. Pergunta: Antônio quer voltar? Caço, cara, eu vou pagar a IB nada, deixa a IB para lá. Eu estou aqui diante da glória do Senhor, do Criador. Amados, nós não temos noção do que será a glória de Deus. O corpo será transformado. Será semeado em desonra, será colhido em glória. Será semeado em fraqueza, será recolhido em poder. Será semeado corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Como é que Jesus, depois que livrou aqueles homens de Emaús, que estavam fugindo para Emaús, eles não reconheceram Jesus. Estavam com Jesus, viveram com Jesus, mas não reconheceram Jesus ressuscitado. Porque ali Jesus estava de uma forma transformada. Mas depois, quando Jesus sentou com eles e partiu o pão, os olhos deles se abriram. E imediatamente, quando os olhos deles se abriram, Jesus sumiu da presença deles. São poderes de um corpo transformado, amado, que nem Hollywood pode demonstrar. Olha, daqui para lá, daqui para o céu, para a terra, vamos. Você sabe, amado, são poderes maravilhosos que nos aguardam. Então, quer na vida ou quer na morte, a glória de Deus estará presente. Então, daquilo que Deus não nos livra, pela graça, Ele nos capacita. Nos capacita nesse minuto final, para enfrentarmos cada batalha e sermos vitoriosos. Eu recebo esta palavra na minha vida. Nós temos diversos exemplos para ilustrar. Lembra Abacuque na torre de vigia? Deus estava em silêncio. Abacuque estava lá em oração, na torre de vigia, e Deus em silêncio.
Amado, muitas das vezes nós estamos orando. Deus, eu já estou há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos orando, e o Senhor está em silêncio. Sim. Mas você sabe uma coisa, amado? Quando Deus está em silêncio, não significa que Ele está parado. Deus está em silêncio, mas Deus está trabalhando na tua vida, amado. Agora o interessante é que quando Deus respondeu a Abacuque, a resposta pareceu mais estranha do que o silêncio. Porque Deus disse: olha, estou suscitando os seus inimigos para virem contra você e destruir o povo. Amado, olha, a disciplina é amarga, mas o fruto da disciplina é doce. Quando nosso pai nos disciplina, nos parece motivo de tristeza. Ai, meu pai está me disciplinando. Mas quando você aprende o fruto da disciplina, isso será bom para a tua vida. Se você deixar seus filhos crescer sem disciplina, serão a vergonha da mãe e a vergonha do pai. Então Deus estava disciplinando o seu povo, mas não para destruí-lo, para acabar e aniquilar, mas sim para dar-lhe a vitória, para capacitá-lo. Então às vezes as coisas ficam piores antes de melhorar. Senhor, o negócio estava ruim. O resumo é o seguinte: é isso aí, já entendeu o espírito. Senhor, o negócio estava ruim. Eu comecei a orar, o troço piorou. O que aconteceu, meu pai? Lázaro está doente. E de repente Lázaro, como disse o sábio pensador, morreu. E Jesus, quando foi socorrer os discípulos na 4ª hora da madrugada, a 1ª hora da madrugada, da noite, de 6 às 9, depois de 9 à meia-noite, a 3ª hora, de meia-noite às 3, a 4ª hora, de 3 da manhã às 6 da manhã, Jesus socorreu os discípulos entre 3 da manhã e 6 da manhã, na última hora da madrugada. E quando veio, os discípulos olharam, acharam que era um fantasma. É um fantasma! Jesus devia de estar corrigindo a teologia daqueles discípulos, acreditando em fantasma. Os apóstolos de Cristo com medo de fantasma. Os apóstolos de Cristo cheios de medo por causa do fantasma, andando sobre as águas. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Eu vim para socorrer vocês. Então, meu amado, pode ser que na 1ª hora esteja de um jeito, na 2ª hora pior, na 3ª hora da madrugada você já, meu Deus. Jesus vai chegar na tua vida, meu amado. Ele está trabalhando a teu favor. Ele jamais vai te abandonar. Eu termino com 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Terminando esse pensamento, dizendo que nas provações, daquilo que o Senhor não nos livra, o Senhor nos capacita. Então, 2 Coríntios 12, versículo 7, ele diz assim, e vamos aplicar a mensagem com este texto: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então a resposta de Deus chegou: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Forte. Amada igreja de Jesus, eu preciso terminar esta mensagem, vai dar 11h30, mas eu termino dizendo a você, como forma de aplicar o sermão de hoje, você sair para casa dizendo: bispo, depois dessa mensagem eu faço o quê?
Pego essa mensagem e faço o quê? No dia da tua provação, no dia das tuas necessidades, não culpe Deus. Não ache que você está longe de Deus. Não ache que você está fora da vontade de Deus. Caso você estiver em pecado, você sabe identificar, abandone o pecado. Caso não pense que estás fora da vontade de Deus. Não pense que jogou pedra na cruz. Não interprete mal os caminhos do Senhor. Aprenda a confiar em Deus. Coloque teus caminhos nas mãos do Senhor e peça a Deus: Senhor, me ensina o que o Senhor ensinou a Paulo. Porque aquele homem estava sendo protegido para que ele não fosse soberbo. Você imagina o único homem que foi ao paraíso. Gente, imagina que Deus agora, vem aqui, venha no paraíso, dá uma olhada, olha o paraíso. Gente, aquele homem viu coisas inefáveis. Nenhum ser humano tinha visto aquilo tudo. E para que ele não se soberbecesse com as grandezas da revelação, Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne dele. A Bíblia não diz qual era o espinho. Teólogos dizem que possivelmente era um problema dos olhos, oftalmológico. Mas a Bíblia não diz, e não importa. A Bíblia já não disse porque não importa. Porque o espinho para um é o problema não sei o quê, o outro é não sei do quê. Cada um tem o seu espinho na carne. E aquele homem disse: Senhor, afasta de mim esse espinho, afasta de mim esse espinho. E Deus disse: eu vou fazer melhor do que afastar o espinho. Eu vou fazer você aprender a ser mais que vencedor sobre o espinho. Eu vou te fortalecer de tal maneira que esse espinho não vai mais sequer fazer esse problema todo, que você está ansioso, está cheio de medo, com a cólera de Faraó. Como é que Moisés, um homem pequeno, não teve medo da cólera de Faraó? Você imagina hoje o anticristo se levante e diga assim: olha, ou nega Jesus ou eu corto a tua cabeça. Quando nós pensamos nisso, ficamos demonizados carnalmente, mas naquele momento o Senhor te dará força para olhar para ele e diz: corta a cabecinha, corta o pescocinho, porque o meu Senhor Jesus eu nunca irei negar. Ele vai te fortalecer, ele vai te capacitar diariamente, para como Paulo você possa dizer: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Que assim seja. Assim diz o Senhor. Glória a Deus.